Número 11. Em um triângulo equilátero ABC, inscreve-se um quadrado MNOP de área 3 metros quadrados. Sabe-se que o lado MN está contido em AC. O ponto P pertence a AB e o ponto O pertence a BC. Nessas condições, a área em metros quadrados do triângulo ABC mede. Então, o primeiro passo, é a gente fazer um desenho que represente essa situação. Afinal, a questão não dá o desenho para a gente. Então, eu coloquei aqui um desenho onde eu tenho o triângulo ABC equilátero, e um quadrado com as respectivas características que ele menciona, O lado MN está contido no lado AC e tudo mais. Bom, então, a gente tem duas maneiras de construir a solução dessa questão. Lembrando que é um triângulo equilátero, Então, o seu lado eu posso representar com a letra L, todos os lados são iguais, E questão, observação importante, ele falou que a área desse quadrado aqui é 3 metros quadrados, Então, se eu tenho que x ao quadrado é igual a 3, significa que o x é igual a mais ou menos a raiz de 3. Quem é o x? O x seria o lado desse quadrado, que a gente sabe que tem que ser o quê? Positivo. Então, o lado, ou seja, esse segmento aqui, MN, vale exatamente quanto? Raiz de 3. Consequentemente, lá em cima também vai valer raiz de 3. E aqui dos lados também vai valer raiz de 3. Afinal, a gente está falando de um quadrado. Agora, lembremos que o triângulo equilátero, os seus ângulos internos medem quanto? 60 graus. Então, eu vou ter 60 graus aqui, 60 graus aqui e também 60 graus aqui. Lembre-se do conceito de paralelas cortadas por transversal. Eu posso afirmar aqui tranquilamente que o segmento PO é paralelo ao segmento AC. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. O que me leva a concluir que esse triângulo aqui em cima também é um triângulo equilátero. O que significa que esse lado aqui, PB, essa medida, também vai valer raiz de 3. E aí, consequentemente, quanto que vai valer o segmento AP? Vai ser o lado do triângulo todo menos a raiz de 3, beleza? Então, se a gente fosse construir a solução da questão dessa forma, daria para fazer, mas daria muito mais trabalho. Qual seria a direção daqui para frente, para a gente poder terminar, ou a gente pode fazer de uma outra forma? Mas eu vou só complementar a ideia aqui, Se você observar o segmento AM, ele é igual ao segmento NC. Quanto que vale esses segmentos? Vai valer cada um deles L menos a raiz de 3, que é esse segmento MN, dividido por 2. Então, NC mede isso e o AM também mede isso. Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo menorzinho, afinal, ele é um triângulo retângulo, Só que é um quadrado, ângulo reto. Então, esse triângulo APM é um triângulo retângulo. Eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras com essas medidas, E aí eu vou obter uma equação cuja minha incógnita vai ser o L, e aí eu descubro o L, que é o lado do triângulo equilátero. Afinal, o que a questão pede é a área do triângulo. E qual é a fórmula da área do triângulo equilátero mesmo? É L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Então, o que eu preciso descobrir é o lado do triângulo. Então, se eu monto aqui o teorema de Pitágoras com L menos raiz de 3, com L menos raiz de 3 sobre 2, e com esse raiz de 3 eu vou ter uma equação, vai dar trabalho, mas eu também vou chegar lá. Fica aí até a sugestão de exercício para você. Mas tem um jeito que vai ser muito mais fácil, muito menos trabalhoso, que é a gente trabalhar com razões trigonométricas. Observe o seguinte, se eu aplico a tangente de 60, como é que é a tangente de 60? Cateto oposto, que vai ser raiz de 3, tudo isso dividido pelo segmento, olha só, AM. Está aqui, AM.
Tranquilo. E aí, quanto é que vale a tangente de 60? Vamos pensar, vamos lembrar da tabela trigonométrica. A tangente de 60 é exatamente igual a raiz de 3. Então, eu vou ter que raiz de 3 é igual a raiz de 3 dividido pelo AM. Então, significa que o AM, o segmento AM, vale exatamente igual a quanto? 1. Beleza? Então, aí ficou muito mais tranquilo, né? Já descobriu o segmento AM, então, consequentemente, sabendo que esse segmento AM vale 1, o segmento NC também vai valer 1, então, logicamente, o segmento que corresponde ao lado do triângulo equilátero vai ser 1 mais 1, 2, mais de raiz de 3. Simples assim. Acabei de descobrir o que eu precisava para calcular a área do meu triângulo equilátero. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que A é igual a 2, né? Mais raiz de 3, tudo isso ao quadrado, vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Então, eu vou ter 2 ao quadrado, que vai ser 4, vamos colocar aqui, ó, 4, entre parênteses, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, então vou ter 4 raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3, tudo isso multiplicado pela raiz de 3 e ainda dividido por 4. Para finalizar, como que vai ficar? Eu vou ter 4 mais 3, que vai dar 7. Então, posso botar aqui, ó, 7. 4 raiz de 3 que vai sobrar, vai multiplicar pela raiz de 3. Então, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3, perfeito? Esse 7 aqui, na verdade, vai ser multiplicado pela raiz de 3, né? Distributiva. 4 mais 3, 7 vezes raiz de 3. Beleza. Mais 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, que vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Tudo isso dividido por 4. Então, assim, a gente chega na área do triângulo ABC equilátero. E onde é que está o 7 raiz de 3 mais 12 dividido por 4? Está exatamente na letra E. Número 12. Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x menos 10 igual a 0. Então, vamos lá, vamos fazer a questão número 12, né? Para finalizar aí as questões da prova da ESA 2019. Então, vamos escrever aqui, ó. 5x ao cubo mais não, perdão, que mais, professor? Preste atenção, professor. 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x menos 10 igual a 0. O que ele quer saber é o produto das raízes. Essa equação aqui, ó, ela é do grau 3. Então, eu vou ter 3 raízes. Sendo assim, a questão quer saber quanto é que é x1 vezes x2 vezes x3. Quanto é que dá isso aqui? Aí você vai ter que lembrar lá das relações de Girardi. São as relações, né, que relacionam as raízes de uma equação polinomial, né? E essas relações valem tanto para a soma quanto para o produto. Só que aqui eu tenho 3 raízes. Então, a gente vai ter 3 relações. A primeira relação seria a relação para a soma das 3 raízes. x1 mais x2 mais x3. A primeira relação sempre é menos b sobre a. Né? Não importa qual é o grau desse polinômio e quantas raízes ele tem. A soma das raízes sempre vai ser menos b sobre a. Beleza? E aí, é só a gente continuar com a sequência das letras variando de sinal. Então, a próxima relação nesse caso aqui seria a soma dos produtos de 2 raízes. Então, ó, x1 vezes x2 mais x2 vezes x3 mais x1 vezes x3. Tá certo? Então, eu tenho a soma dos produtos de 2 raízes, sendo que aqui eu tenho 3. E aí, qual é a letra que vem depois do B? É a letra C, com o sinal trocado. Então, vai ficar C sobre A. Menos B
depois C, inverte o sinal. Por último, eu vou ter exatamente o que eu preciso, né? Que é o produto das três raízes, x1 vezes x2 vezes x3. Aí eu te pergunto, qual é a letra que vem depois do C? É a letra D, com o sinal trocado. Então, vai ser menos D sobre A. Então, a gente vai usar, olha só, exatamente essa relação aqui, né? É porque a gente quer saber o produto. Então, sabendo disso, né, agora a gente pode aplicar direto a fórmula que a gente precisa. Quem é o A? 5. Quem é o B? Menos 4. Quem é o C? 7. Quem é o D? Menos 10. E a fórmula eu vou ter que usar o quê? Menos D sobre A. Então, vou reescrever aqui novamente. Eu sei que o D é menos 10. Então, menos o menos 10, que vai dar 10... dividido pelo A, que vale 5. E 10 dividido por 5, exatamente 2. Simples assim, aplicação direta de uma fórmula das relações de Girard. E, portanto, o gabarito é a letra C.